Sou a professora Sueli, da unidade João José Batista. Nós vamos trabalhar nessa primeira aula, poema, o gênero textual poema. Como vocês podem ver, nós temos aqui um poema, o exemplo de um poema. Aqui é um poema visual. Por que visual? Porque ao trabalhar as palavras, foi formada a palavra Deus, né? Você pode visualizar a palavra Deus, que é divino, criador de todas as coisas, benevolente, eterno, infinito, onipotente, único, onisciente, onipresente, suprema essência e sapiência. Então, com as palavras foi formado o nome Deus. Por isso que ele é um poema visual. Então, nós vamos trabalhar o gênero de texto poema. Então, vamos lá. Tipos de poemas. Vamos ver os tipos de poemas e o exemplo de cada um deles. Vamos iniciar pelos poemas líricos, que é de caráter sentimental e subjetivo. Aí, por exemplo, o acá e o soneto. Aí aqui nós temos o exemplo de um poema lírico, né? Aqui, ó, caçador de estrelas chorou, seu olhar voltou, com tantas, vem vê-las. Então aqui é um poema Acai, que ele é curtinho, por isso que ele é intitulado Acai, de Guilherme de Almeida. Então aqui é o exemplo de um poema lírico, que é mais, trabalha o sentimental, o subjetivo. Aí nós temos o próximo. Poemas épicos. Contém a presença de heróis, por exemplo, a epopeia e a fábula. Então, de épocas, você pega um herói de uma época e escreve um poema sobre aquele herói. Nós temos aqui o exemplo de um poema épico. É um trecho de Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões. Ele é bem extenso, aqui é só um trecho. Ó, as armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados. Passaram ainda, além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais de que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram um novo reino que tanto sublimaram. Então, aquele trabalho o quê? Uma epopeia, trabalha a presença do personagem, do heroísmo. Aí nós temos o terceiro tipo. O terceiro tipo de poema, nós temos os narrativos, que eles são feitos para serem encenados. Por exemplo, os autos e as faças. Aí nós temos aqui o trecho do Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Você já pode ter até assistido o filme, né? Tem um filme que ele é bastante divulgado, o Alto da Compadecida. Aí aqui nós temos, ali ele trabalha as mesmas personagens do poema, o filme. Ele é baseado no poema. Aí nós temos aqui o exemplo, ó. Fique atento nesta narração. É a história de um cabra macho, mas preste bastante atenção. Não tinha sossego no facho, de ninguém era capacho, só arrumava confusão. O nome dele era João, Grilo era só um apelido. Tinha um grande coração, Chicó era seu melhor amigo. Viviam sempre em perigo nesta história de armação. Então aqui é só o trecho, ele é bastante grande também. Aqui, olha, trecho do Alto da Compadecida. Como não seria possível colocar aqui todo, eu coloquei um trecho. Então aqui narra uma história, né? De João Grilo e Chicó. Aqui esses são os três tipos de poemas que nós vimos. As características dos poemas. Primeira característica, ele é escrito em verso. Em verso são essas linhas curtas. E métrica. Métrica é quantas sílabas poéticas tem cada verso. Então, o verso é cada linha de um poema e a métrica representa as medidas dos versos utilizados. Assim, os versos são classificados de acordo com as sílabas poéticas que apresenta. Então, vamos ver os tipos de verso e a métrica. O monossílabo, verso com uma sílaba poética. Aí tem o dissílabo com 2 sílabas, trissílabo com 3 sílabas, tetrassílabo com 4 sílabas, pentassílabo com 5 sílabas, hexassílabos com 6 sílabas, heptassílabo com 7 sílabas, octassílabos, 8 sílabas
eneassílabos, 9 sílabos, decassílabos, 10 sílabos, endecassílabo, 11 sílabos e o dodecassílabo, 12 sílabas. Então, quando você vai escrever um verso, você escolhe a métrica, quantas sílabas poéticas vai ter cada verso. No tipo soneto, se o primeiro verso tem 12 sílabas, todos os outros também todos têm 12 sílabas. Isso, quem escolhe é a pessoa que vai escrever. Essa é a primeira característica. Vamos para a próxima. Aí, dentro dessa primeira característica, nós temos os tipos de verso. Se a primeira característica são os versos e a métrica, aí nós temos os tipos de versos, que eles podem ser regulares, também chamados de versos isométricos, são aqueles que possuem a mesma medida. Isso é, se você começa com duas sílabas métricas, todos os outros com a sílaba métrica. Aí os versos livres são também chamados de versos heterométricos. São aqueles que possuem medidas diferentes, ou seja, são irregulares. Então, você pode fazer o primeiro verso com 5 sílabas métricas, o segundo verso com 6. Então, aí são chamados versos livres. E também os versos brancos, chamados de versos soltos, são aqueles que não apresentam esquema de rima. No entanto, podem apresentar a medida. Eles não apresentam rimas, ou seja, não tem os finais das palavras iguais, mas ele apresenta a mesma métrica. Se o primeiro é de tantas sílabas poéticas, o segundo também vai ser, e assim sucessivamente. Então, vamos para a próxima característica. A próxima característica de um verso é que ele é formado por estrofes. Então, nós temos, representa o conjunto de versos e, de acordo com cada agrupamento, as estrofes são classificadas em monósticos, estrofe só com um verso, que pode existir, dístico, estrofe com 2 versos, o terceto, estrofe com 3 versos, quadro ou quarteto, estrofe com 4 versos, quintilha, estrofe com 5 versos, sextilhas, estrofe com 6 versos, septilha, estrofe com 7 versos, oitava, estrofe com 8 versos, nona, estrofe com 9 versos, décima, estrofe com 10 versos. Então, você pode escolher como seu poema vai ser formado de quantos versos. Então, cada verso cada estrofe é o conjunto de versos. Aí você decide de quantos versos você vai fazer o seu poema. Aí nós temos o tipo de estrofes. Segundo a métrica de cada verso, a estrofe pode ser simples, poema composto de versos que possuem a mesma medida, estrofes completas, poema que agrupa versos de medidas diferentes, e estrofe livres, que é poema com agrupamento de versos sem rigor métrico. Então, você, quando for fazer as estrofes, você pode escolher o tipo de estrofe que você vai fazer a sua poesia. Vamos para a terceira característica, a rima. A rima são os finais das palavras iguais, que aí o primeiro rima com o segundo ou com o quarto, o segundo rima com o terceiro, ou então com o quarto. Você escolhe o tipo de rima. As rimas estão associadas à sonoridade dos poemas e que acontece com a aproximação sonora entre as palavras ou expressões. No entanto, há poemas que não possuem rimas e estão chamados de versos brancos. Se você tem dificuldade de procurar palavras que rimem, você pode optar por versos brancos, que são aqueles que não precisam estar um verso rimando com o outro. A quarta característica é o ritmo. O ritmo está relacionado com a sonoridade e a musicalidade presente nos poemas. Trata-se de um elemento muito importante produzido de maneira intencional, de acordo com as palavras escolhidas pelo autor. Então, quando o autor quer dar ritmo ao seu poema, uma das maneiras mais utilizadas é a rima. Quando tem a rima certinha, ele fica mais musicalizado. Então, de acordo com as palavras que o escritor escolhe, ele dá ritmo ao seu poema.
Aí nós temos, para trabalhar o poema, utilizar os recursos estilísticos poéticos, que seriam as figuras de linguagem. São inúmeras figuras de linguagem que os escritores, que os poetas utilizam para dar, estilizar seus poemas, dar mais sensibilidade, mais ritmo, mais subjetividade. Então, nós vamos trabalhar 3 figuras de linguagem que é bastante trabalhado nos recursos, como recursos estilísticos poemas. Nós vamos ver a metáfora, a prosopopeia e a aliteração.